Sabias que é possível ter uma saúde melhor só com os alimentos e exercícios físicos? Olá, seja bem-vindo ao canal Por uma Saúde Melhor com a nutricionista Amália. De forma a garantir a melhor compreensão deste vídeo, assista os vídeos anteriores. E para não perder dicas relacionadas à nutrição, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e dê o seu like. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá pessoal, hoje estamos a falar da malnutrição. Acredito que todos que estão a assistir têm um conhecimento, não é? E é comum as pessoas olharem para uma pessoa com baixo peso, ou seja, para uma pessoa magra, e acharem que a malnutrição está presente apenas em pessoas magras. Mas não é verdade, não é? Quando nós falamos da malnutrição, nós olhamos para as duas vertentes, isto é, a desnutrição e a supernutrição, não é? Nós podemos olhar alguém que tem excesso de peso, achar que está saudável, mas a pessoa também pode estar malnutrida. Por isso que vamos hoje explicar esses termos, que é para ultrapassarmos já aquilo que são as nossas dúvidas em relação à malnutrição, não é? Então, a malnutrição, ela compreende a desnutrição e a supernutrição. A desnutrição é o estado patológico resultante tanto da deficiente ingestão de alimentos ou mesmo da deficiente absorção dos nutrientes que nós podemos encontrar nos alimentos. Isto é, a pessoa tem ingerido alimentos em quantidades insuficientes para suprir aquilo que são as necessidades do organismo. Pode-se dar o caso da pessoa estar a ingerir os alimentos em quantidades suficientes, mas por alguma razão o organismo não consegue absorver os nutrientes de forma correta. Existem diferentes formas de desnutrição que podem aparecer de forma isolada ou combinada. Temos a desnutrição aguda, que manifesta-se através do baixo peso para a altura. Temos a desnutrição crônica, que manifesta-se através da baixa estatura para a idade. E também podemos encontrar a desnutrição em micronutrientes. A desnutrição aguda grave manifesta-se através das seguintes formas. Nós podemos encontrar o marasmo, que é o emagrecimento excessivo, e temos o kwashiorkor, e podemos diagnosticar através da presença de edemas, não é? Neste caso, os edemas devem aparecer em dois membros, inferiores ou superior, até mesmo generalizado, não é? Se o edema aparecer apenas em um membro inferior, pode não ter relação, ou seja, pode não ser de origem nutricional. E também podemos encontrar o kwashiorkor marasmático, não é? O paciente, ou seja, a pessoa pode apresentar as duas características, não é? Ter um emagrecimento excessivo e ao mesmo tempo apresentar os edemas. Em relação à desnutrição em micronutrientes, as formas mais comuns estão associadas à deficiência de ferro, da vitamina A e do iodo e das vitaminas do complexo B. Em relação à desnutrição crônica, nós não temos como reverter o estado do paciente. Mesmo com os suplementos existentes na unidade sanitária, não há como reverter a desnutrição crônica. Por isso que é importante trabalharmos com as mulheres em idade fértil e as gestantes, isto é, melhorar os seus hábitos alimentares, não é? Através da educação nutricional, do aconselhamento individual, das palestras, das demonstrações culinárias, de modo que a mulher em idade fértil, assim como as gestantes, tenham uma alimentação equilibrada, garantindo a presença de todos os nutrientes necessários durante
à gestação. Deste modo, vamos reduzir os casos da desnutrição crônica. Supernutrição, estado patológico resultante da ingestão excessiva de nutrientes pelo organismo. Note, sendo um estado patológico, a supernutrição acarreta diversas patologias, ou seja, por consumir excessivamente macro, assim como micronutrientes, pode te levar a um estado patológico ou desencadear certas doenças. Irei mencionar algumas doenças ou algumas patologias de origem nutricional relacionados à supernutrição, como por exemplo, a diabetes tipo 2, resultante da ingestão excessiva de alimentos doces ou alimentos ricos em açúcares. E também temos câncer, ou seja, cancro. Esta patologia está relacionada ao consumo excessivo de gorduras, causando inflamação, contribuindo para o mau funcionamento das células no organismo. Obesidade. A obesidade está relacionada ao consumo excessivo de gorduras e açúcares. E por fim, a última patologia a mencionar, a hipertensão. Dentre as principais causas da hipertensão está a obesidade, a história familiar, hábitos de fumar, estresse, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, consumo exagerado de sal, altos níveis de colesterol no organismo e, por fim, a falta de atividades físicas. Esses contribuem para o surgimento ou aparição da hipertensão ou pressão alta, neste caso. Bom, sendo assim, irei mencionar aqui alguns fatores de risco para certas patologias. Falar aqui da diabetes tipo 2 e a obesidade e o sobrepeso, nesse caso. Fatores de risco para a diabetes tipo 2. Temos aí a idade como um fator de risco para a diabetes, o gênero, a história familiar, temos o sedentarismo, temos a etnia, a obesidade, sedentarismo, diabetes gestacional e a hipertensão arterial. Estes são os fatores de risco para uma possível diabetes. Fatores de risco para a obesidade. Para a obesidade, os fatores de risco estão subdivididos. Isto é, para a obesidade, os fatores de risco estão divididos em dois: fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. Fatores de risco não modificáveis: o gênero, a idade, fatores genéticos e a etnia. Estes fazem parte dos fatores de riscos não modificáveis para o surgimento da obesidade ou sobrepeso. E por fim, para o sobrepeso, temos os fatores modificáveis: o estilo de vida, dieta, uso de medicamentos e doenças. Esses fazem parte dos fatores modificáveis para sobrepeso ou a obesidade. Olha que interessante. Só por ter uma alimentação não saudável, a probabilidade de desencadear algumas patologias mencionadas no vídeo é maior. Então, eis a importância de ter bons hábitos alimentares, ter um acompanhamento nutricional, ter dicas alimentares e inscrever no canal, ter mais dicas nutricionais e alimentares para melhorar o seu estilo de vida, para que não possa vir a desencadear certas patologias. Muito importante, né? E fique atento, no próximo vídeo iremos trazer com mais detalhes algumas patologias mencionadas no vídeo, sobre a manifestação, sobre o mecanismo de ação, como prevenir as mesmas
e traremos aqui algumas dicas mais aprofundadas, ou seja, iremos explicar com mais detalhe cada patologia. Sendo assim, muito obrigado pela companhia. Até a próxima.